Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui na abertura do nosso programa Pós em Debate. É sempre um sinal de prestígio saber que vocês estão acompanhando, né, a nossa playlist, os nossos programas anteriores. Como vocês sabem, nós estamos gravando hoje o 13º episódio do Pós em Debate. Para nós, além de ser sinal de prestígio, é uma honra discutir assuntos voltados para o investimento na educação continuada dos profissionais. Muitos dos alunos dos nossos cursos já são alvaristas, né? Concluíram cursos aqui na FECAP de outras modalidades e voltam para cá para os cursos de pós-graduação, seja no Lato Sensu como no Stricto Sensu. Então, a proposta do programa é discutir a importância, a relevância dos cursos de pós-graduação no encarreiramento dos profissionais, atendendo o que a FECAP tem, né, na sua essência, na missão dela, que é preparar as pessoas, capacitar as pessoas para que elas ajudem as organizações a mudarem a sociedade. Esse é a essência da missão da FECAP, uma instituição de 124 anos. A gente completa, né, daqui a alguns meses 124 anos, com uma história, então, sempre voltada para a capacitação dos profissionais, para integração aí com as organizações que vão mudar para melhor a sociedade. É uma responsabilidade que a FECAP leva muito a sério. Então, o apoio a esse programa, para nós, né, é um sinal muito importante de que a conscientização e a divulgação dos resultados em investimento em educação continuada, eles são muito positivos e devem sempre ser contados, né, relembrados e contados. E nessa ideia de sempre serem contados, nós criamos o Pós em Debate para que os nossos entrevistados, nossos convidados, relatem, né, a trajetória profissional deles, sempre vinculando a história acadêmica com a história profissional. E vocês que já assistiram os outros episódios, já viram, né, quanta riqueza tem nesse debate sobre pós-graduação. Nós temos a felicidade de ter profissionais que vêm relatando para nós a relevância que é o investimento em educação continuada, seja em cursos de curta duração, cursos, né, estruturados como especialização Lato Sensu, MBAs, né, Lato Sensu também, e os cursos de mestrado e doutorado, né, no Stricto Sensu. Então, tenho certeza que nesse episódio vocês também vão ter um relato muito importante, muito relevante do nosso convidado, que eu já vou fazer a apresentação dele, mas inicio primeiro passando, né, a palavra para ele dar as boas-vindas para vocês. E antes disso, só, né, mais uma vez dizendo que para a FECAP é um sinal de prestígio, né, ter a audiência desse canal e do programa Pós em Debate, e para nós, né, que trabalhamos esse assunto aqui, também é um momento muito importante para a gente fazer a divulgação do material e também divulgar a história dos profissionais convidados. Hoje nós temos, né, a satisfação de contar com a presença do professor Wilson de Moraes, professor nosso aqui da grade de pós-graduação em auditoria e profissional do mercado com mais de 33 anos de experiência só na área de auditoria. Depois eu vou ler o currículo dele, mas eu vou passar a palavra para ele agora para ele dar as boas-vindas para vocês. Professor Wilson, em nome da FECAP, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite. Diz um oi aí para o nosso público. Eu que agradeço, professor Emerson e a FECAP, a oportunidade de podermos discutir um assunto tão relevante dentro desse nosso dia a dia, né, que é o ensino. E a que ponto o ensino pode influenciar na carreira de cada profissional. Muito obrigado. Perfeito. Nós é que agradecemos, viu, professor? Eu vou falar aqui um pouco do currículo do professor e depois, professor, se eu quiser acrescentar algum detalhe, né? De repente, na hora de eu falar aqui, não posso ter passado meio rápido. Porque é importante, né, que os nosso público conheça, né, pelo menos um pouquinho do nosso tempo é curto, né, então a gente tem que acelerar um pouquinho da sua trajetória. E daí, no seu relato, né, no seu discurso aí sobre o tema, o senhor vai entrar em mais detalhes para nós. E certamente vai ser um aprendizado muito grande para todos nós aqui. Então, o professor Wilson, ele é mestre em controladoria, né, pela Mackenzie. Ele tem um MBA executivo pela Fundação Getúlio Vargas. E ele foi construindo, né, a trajetória acadêmica dele com esses investimentos. Inclusive, ele fez a pós em auditoria aqui na FECAP, nos idos de 1999, né, professor? Eu vou fazer questão de falar, porque o curso de auditoria, junto com o curso de perícia, e salvo engano, controladoria, são cursos que vêm desde os anos 1980. E com formação de turmas ininterruptas. Então, eu coordeno a pós de auditoria, né? Coordeno também a pós de perícia, e de auditoria são 2 cursos, né? Então, são 3 cursos que eu coordeno desde 2015.
né? Fez 11 anos agora em fevereiro. E saber que 2 desses cursos vêm desde os anos 1980, né? Então, assim, é uma responsabilidade e uma satisfação muito grande, né? E aí saber aqui que o professor foi aluno nosso aqui do curso, que hoje é professor, né? É verdade. Foi aluno e agora se tornou professor. Eu tenho isso também, similar a você, na perícia. Fui aluno do curso de perícia aqui e depois me tornei professor, né? Então, em 1999, fez o curso de auditoria aqui na pós-graduação conosco. Também tem uma extensão universitária daqui da FECAP também, né? Um pouco antes disso, e é formado em administração, né, pela Faculdade São Judas, né? Então, academicamente, está resumido nesses cursos, né, professor? De qualificações profissionais, eu vou resumir aqui para vocês, até a pedido do professor mesmo. Ele falou, você resume aí e tal. Ele tem 33 anos de experiência em auditoria. Desses 33, 31 em auditoria interna, que é o foco do nosso curso, né? A preparação e capacitação para auditoria interna. Já tivemos na história desse curso um foco para auditoria de demonstrações financeiras, auditoria de balanços, né? E de 2017, 2018 para cá, nós reformulamos o curso para focar em auditoria interna e controles internos, né? Então, o professor viveu praticamente a carreira profissional dele atuando em auditoria interna, né, professor? E 2 anos e pouquinho, quase 3 anos, como auditor independente, né, numa Big Four, KPMG, né, uma grande experiência lá, né, professor? E depois dessa carreira aí no mundo corporativo, o professor, ele fundou, né, uma consultoria, a WM, né, professor? WM Depois o senhor comenta um pouco mais do foco da WM, como que é a abordagem, né, dos trabalhos aí no mercado. É importante que o nosso público conheça também. E aí, aqui, deixa eu falar mais um pouco, professor, do mercado de trabalho, então, né, professor? Sempre com esse foco. O senhor vai relatar isso para nós, fazendo aí uma ligação, né, da história acadêmica com os seus momentos ali profissionais, porque a gente tem recebido alguns feedbacks, né, de quem assiste a nossa playlist, sobre essa importância de sempre relacionar numa linha do tempo o momento do investimento num determinado curso, né, foi para pós, depois foi para o mestrado, o momento que estava na carreira. E aí as pessoas que estão planejando isso, eles têm uma orientação, né? Tem assim uma forma de se orientar para esse planejamento de carreira, né? Tenho certeza que no seu programa aqui vamos ter muito disso de maneira muito rica, né? Então, antes de passar para o professor complementar um pouco do currículo, aqui da experiência que ele achar necessário, eu quero voltar e chamar a atenção de vocês. O professor foi nosso aluno em 1999, fez a especialização em auditoria aqui na FECAP. Passados anos, né, nós tivemos, né, a bela, né, a grata satisfação de nos conhecermos, discutir sobre a grade da disciplina, e eu, né, tive a honra de convidá-lo e ele passou a integrar o quadro de docentes nossos. Está conosco, né, e acho que, né, tá relembrando o vínculo com a FECAP, está fazendo, né, um excelente trabalho com muito bons resultados aí no curso, né, professor? Inclusive, nesse episódio, nós vamos falar da didática que o senhor aplica, tá, nas aulas, como que os alunos estão aproveitando esse conhecimento, né, as atividades, avaliação e tudo mais, mas vamos falar mais lá para o final. Vamos falar dessa evolução da carreira primeiro. Então, eu devolvo aí para o senhor. Se eu quiser acrescentar alguma coisa da carreira, talvez eu passei aqui algum ponto. Sim. Fica à vontade, professor. Obrigado. Bom, para começo, né, de tudo, eu me tornei auditor assim por um susto. É até engraçado eu falar isso, porque quando eu iniciei minha carreira, tinha acabado de sair do exército, aquele período, né, aquele ano obrigatório. Eu falei, bom, preciso ir para o mercado de trabalho, mas não tenho experiência. E como acontece aqui na FECAP também, a faculdade que eu estava cursando, as empresas de auditoria vão procurar os profissionais, que são profissionais muito habilitados, que já têm conhecimento. Aqui na FECAP também temos profissionais muito habilitados. E com isso eu ingressei na carreira como auditor, né? E partindo desse processo, eu entrei na auditoria externa, entrei na KPMG e vi que esse mundo da auditoria é um mundo fascinante, né? Eu me encantei com esse mundo da auditoria. E dentro aí da auditoria eu tive a oportunidade já de fazer viagens internacionais e atuar dentro das empresas. E o ponto mais importante que eu gosto, o que me fascina mais na auditoria, por isso que eu estou aí há mais de 30 anos,
é que eu consigo abranger todas as áreas da empresa e conhecer todas as áreas da empresa, desde a produção até a área contábil, até a área administrativa, todo esse processo. Então, esse mundo acabou me fascinando bastante e eu estou aí até hoje, né, dentro desse processo. Muito bem, professor. Vocês percebam, né, 33 anos, né, um pouco mais que isso, atuando na auditoria e ainda sempre com a oportunidade de fazer trabalhos novos, né, abordagens diferentes no processo de auditagem, porque isso é muito dinâmico, é muito rico, né? Por quê? Nós temos como campo de trabalho as empresas, né, seja ela com fins lucrativos ou não, ou no primeiro setor, né, governamental, temas para serem auditados, né, processo de trabalho, resultados, decisões de gestão, tem uma infinidade de formas de auditoria e finalidades de auditoria, né? Mas o professor falou uma coisa muito interessante, que é importante que quem, mesmo que não seja auditor, às vezes até no papel de auditado, para conhecer essa responsabilidade da auditoria, né? Que é conhecer todos os pontos ou o funcionamento, conhecer o negócio, né? Para poder auditar, né? Então, assim, é um aprendizado constante. Cada caso é um aprendizado, né, professor? Constante, não há dúvida. E aí é que tem a conexão com o aprendizado, a continuidade. Mesmo porque na auditoria existe a necessidade de você ter aquela atualização constante. Sim, né? sim. Até por práticas de auditoria, legislação, CVM exige, Banco Central, SUSEP, que são os órgãos reguladores. Há uma necessidade de você ter essa atualização constante. E isso não só porque está numa regra, é porque é importante. Quantas coisas mudaram, se a gente for olhar um ano atrás, o que aconteceu no mundo, quais são as regras que mudaram, nós estamos falando aí de novo regime de tributação, vai mudar muitas coisas. Sim. E quem não está atualizado, não adianta. Tem uma frase que um amigo meu diz, que eu digo sempre, o que nos trouxe até aqui não é o que nos vai levar para frente. Exatamente. Esse veículo muda constantemente, né? E o caminho, a paisagem muda constantemente. Muda. E essa que é a parte fascinante, porque eu acho que pela minha característica eu não conseguiria fazer um trabalho que fosse a mesma coisa sempre. É sempre importante ali estar olhando coisas novas. Estou constantemente em reuniões com comitês de auditoria, com a gestão, e há sempre aquele questionamento, a pergunta, eles nos questionando, olha, você que conhece essa parte da empresa ou essa legislação, como é que isso pode nos ajudar? Que tipo de foco que a gente pode direcionar na empresa para trazer um resultado melhor? É o papel consultivo da auditoria, né? Exatamente. Principalmente a auditoria interna. A externa também acaba, né? Auxiliando, Sim. apontando, né, as fragilidades ou as necessidades aí de reforço, né? Mas a auditoria interna tem muito fortemente esse papel de consultivo ali para a empresa, né? É verdade, é verdade. E isso que é interessante, porque é como o senhor comentou, né? Uma hora eu estou aqui fazendo um trabalho na área de contábil, outra hora eu estou fazendo um trabalho na área de produção. Exato. Né? Então, a gente olha análise de fornecedores, análise de clientes e a gente vai olhando todos os processos. Né? Isso que é interessante. E por ser uma ação contínua, dentro dessas ações contínuas, vamos discutindo, e um ponto interessante também é o networking que você tem que fazer. Porque todas as empresas têm as suas dores. Lógico que cada um no seu negócio, mas você vai encontrar a mesma empresa com problemas. Olha, eu preciso saber qual que é o melhor regime tributário para a minha área, para a minha empresa, dentro do meu processo, o que você me recomenda, quais são os pontos. E nisso a gente conversa muito, porque a área de auditoria, como a perícia também, como eu já ouvi algumas frases suas, ela traz para a gente essa proximidade. Né? E o que a gente comenta, o mundo da auditoria, o mundo da área de compliance é um mundo muito pequeno. Exatamente. E assim, os problemas, eles mudam de ambiente, né? Dependendo do negócio da empresa, o porte da empresa, tudo. Mas a essência deles são os mesmos, né? Os riscos ligados a algum tipo de ação humana ou de erro de processo, né? Daí entra a fraude ou erro, né? Isso. Mas e aí dali ele se ramifica, né? Pela particularidade do negócio ou de um departamento, às vezes, da empresa, né? E aí o papel do auditor é conhecer todas essas particularidades, né, no processo, quando identifica os riscos, né? Porque tudo aí, o senhor até confirma aí para o público que você
tem lógica o que eu estou dizendo. Porque assim, tudo começa no mapeamento de risco, né? De conhecer os riscos inerentes, os riscos de controle, né? Os riscos de detecção, né? Que são ali, compõem o risco de auditoria, né? É por aí, né? Exatamente. Na prática, né? É exatamente por aí, porque a gente precisa conhecer como que a empresa funciona. Apesar das empresas terem os mesmos processos, contas a pagar, contas a receber, e as suas áreas tanto administrativas como operacionais, você precisa entender como que a empresa funciona e qual é a cultura da empresa. Professor, eu estou atropelando um pouco aqui o assunto, que nós vamos voltar um pouquinho depois no começo da sua carreira ali. Mas aí você falou, né? Mas como auditor independente, chega no departamento e existe uma resistência, né, do auditado, às vezes, até com uma frequência grande em algumas situações. Sim. E aí? O auditor tem que ter lá, uma das principais características dele é o ceticismo, né? Sem dúvida. Depois até queria que você comentasse um pouco disso. Mas como conseguir se inserir ali num departamento onde tem uma resistência do auditado, de repente até um receio do auditado. Às vezes tem até um receio mesmo, poxa, o auditor vai vir aqui, vai fazer uma devassa, o nosso processo está certo, mas ele vai querer achar alguma coisa. Tem um pouco dessa cultura ainda, né? E como é que o auditor resolve isso? Me conta aí. Então, é o famoso jogo de cintura, né? Que a gente tem que ter. Que a gente tem que ir conversando e mostrando para a empresa, para aquele funcionário, que você está ali não é para achar um erro, e sim para auxiliá-lo em ter os melhores resultados dentro daquilo que foi apresentado. Não é raro isso acontecer, isso acontece tanto na auditoria externa quanto na auditoria interna, e o ponto da auditoria interna é que você é o funcionário. O diferencial ali é que você é funcionário. Porque na externa, se há alguma situação como essa, daqui um mês você já está num outro cliente. Projeto. E na auditoria interna, o ponto principal é você ter muita relação, networking é muito importante com as áreas internas. E não raro acontece das áreas identificarem fragilidades e virem nos contar. Sim, sim. Pedir uma validação, pedir uma revisão de processo, né? Exato. Quando a relação está mais madura do auditado com o processo da auditoria, não com a pessoa do auditor, né? Sim. Quando o departamento está maduro nisso e atinge, né? Essa maturidade, aí ele procura a auditoria para apoiá-lo, né? Procura. Mas enquanto não atinge essa maturidade, existe de fato, ainda existe uma certa resistência, né? E é engraçado porque auditor brinca, né? Quando você vê um grupinho indo almoçar sozinho, aquele grupo é grupo de auditor, né? Porque não tem aquela... Ninguém convida o auditor para almoçar. Ninguém convida o auditor para almoçar, isso é verdade. Mas é um ponto interessante, porque eu já tive oportunidades de implantar as áreas de auditoria, de compliance dentro das organizações. O primeiro ano é o ano mais difícil. Sim. É o ano mais difícil, porque é quando você é visto com reticências, com dúvidas, quem é esse profissional, está vindo aqui fazer o quê, está querendo pegar os meus erros. E depois, se o auditor não apontar erro, o trabalho dele não está feito. Não está feito, tem essa exatamente. Visão, E o mais gratificante é exatamente depois desse tempo passado, você perceber o auditado te ligando, te pedindo uma ajuda, um auxílio. Esse não tem dinheiro que paga isso. Isso que é interessante. Ali acho que é a confirmação de que o papel do auditor foi feito de maneira adequada, né, no momento adequado, que conquistou aquela confiança e aquela abertura do departamento. Né? Sim, é exatamente isso aí. Nós tivemos uma onda aí de 20 anos para cá, eu acho que até deu uma arrefecida, que era o Sarbanes-Oxley, né? Sim. Muitas empresas adotaram voluntariamente, outras eram obrigadas, né? E eu me lembro, a gente fez até estudos aqui na pós-graduação, no TCC, dos alunos, todo, que houve assim um arrefecimento, né? Muitos dos processos perderam a aderência, né, dos profissionais, porque muda profissional e tudo mais foi perdendo. Então a gente fazia uma revitalização, né, nas empresas e tudo para reforçar aquela aderência, porque o processo era válido, né, continuar. Sim. Sem contar as mudanças de processo que os departamentos fazem, né? Exato. E não documentam, né? Às vezes até melhora o processo, mas não documenta. Aí você vai auditar com o processo na mão, não é aquilo que eles estão fazendo, né? Você deve ter visto isso muito, né, no dia a dia. Bastante. E a implementação da Sarbanes-Oxley lá atrás, que veio junto com problemas ali, Enron, lá nos Estados Unidos, as grandes fraudes contábeis. E tudo isso gerou uma dúvida muito grande no mercado.
porque principalmente no mercado americano, há um investimento nas empresas por parte de pessoas físicas. Sim, aqui no Brasil esse número é menor. Sim. Lá nos Estados Unidos esse processo ele é muito mais difundido. Mais maduro, né? Maduro. De investimentos. E nesse período, lá no início de 2000, 2002, que foi na implementação da lei, houve uma dúvida muito grande. E aí, o que vai acontecer? Essa bolha vai estourar, vai trazer um problema financeiro para todas as organizações. E quando se implementa esta lei lá, isso mostra para o mercado americano que pode trazer uma confiança muito maior, e aí o que acontece, essa onda vem para o Brasil também. Eu participei também na época, quando eu estava no início dessa onda de Sarbanes, mesmo a empresa que eu estava trabalhando não precisava, nós adaptamos todos os processos como se fosse a implementação da lei. Virou até uma forma de certificação, né, dos controles da empresa. Eu me lembro bem disso. A gente fez alguns trabalhos, algumas empresas, na empresa que eu também trabalhava, e depois a gente percebeu, depois de alguns anos, os processos foram meio que perdendo aderência. A gente tinha que revitalizar, né? Mas isso é uma constante, né? Na questão da aderência de processos, né? Professor, nós avançamos um assunto muito... Esse assunto de processos, ou do perfil do auditor, da relação do auditor com o auditado, dá aulas e aulas, né? Dá pra falar bastante. Só para depois a gente vai mudar de tema aqui, mas só queria completar. Nós fizemos uma vez, eu orientei um TCC aqui de um aluno da pós de auditoria, ele era auditor dos Correios. Faz bem uns 15 anos, eu acho. Uns 12, 15 anos. Tanto que depois ele se aposentou lá, veio fazer um mestrado com a gente e leciona em outra instituição hoje. Que legal. É um grande profissional. E nós passamos um questionário nos Correios, com autorização da diretoria, foi formalizado tudo, para auditados e auditores. E o problema da pesquisa era a relação entre auditores e auditados numa empresa pública, né? Sim. E com milhares de funcionários, né? E os resultados foram muito interessantes. E a gente conseguiu comparar com estudos anteriores e mostrar que houve uma evolução para melhoria dessa relação, mas que ainda existia muitos pontos críticos, né, dessa resistência e também da postura do auditor, que às vezes não era a postura que a gente ensina nas salas de aula, que as grandes empresas, né, grandes firmas de auditoria adotam, né? Que precisava melhorar, né? E isso faz uns 12 anos. Talvez se fosse fazer uma pesquisa hoje, ou numa empresa correlata, talvez os números já estariam melhores em termos dessa relação mais amistosa, né? Foi bem interessante. E é isso que a gente viveu, e o senhor vive isso aí nas suas auditorias ainda. Vivo, é verdade. Isso acontece. Queria voltar um pouco aí na cronologia aí, para contar como que foi o começo da sua carreira, desde aí do tempo que o senhor acha relevante que o público conheça, e até chegar no ponto de como que entrou para a auditoria. Sei que o senhor entrou muito cedo na auditoria, mas conta um pouquinho para nós, curso técnico, como é que foi a decisão para graduação e daí por diante. Eu sempre gostei dessa parte administrativa. Era um ponto, meu pai era advogado, minha mãe trabalhava numa creche como administradora daquela creche, e eu sempre gostei muito disso. E meu pai sempre conversava, poxa, a advocacia é interessante, você não quer pender para esse lado, né? Vem comigo. Vem comigo. Mas ele assim, meu pai já faleceu, mas era uma pessoa fantástica, e a gente brincava, eu brincava muito com ele. Falava, poxa pai, eu não sei se eu tenho esse perfil para advogado, mas eu fui fazer técnico em administração, lá atrás nos idos, então... Eu fiz o técnico em administração e gostei, né? Falei, poxa, interessante, vou fazer a graduação em administração de empresas. E foi quando, na graduação, eu começo a trabalhar em auditoria. Né? E a auditoria, ela me mostra esses lados, porque eu começo a enxergar a empresa como um todo. Isso eu vejo que é um ponto interessante. Eu comecei na auditoria externa, fiquei 2 anos. Vou para a auditoria interna. Essa entrada foi como trainee, estagiário? Como trainee já, como no programa de trainee. Programa de trainee. Que foi a KPMG. A KPMG, que foi naquele processo onde a empresa vem nas universidades recrutar os profissionais para trabalhar. Eu participei desse processo de seleção, entrei como trainee na KPMG, fiquei 2 anos, pouco mais de 2 anos lá na KPMG, e migro para a auditoria interna. E aí eu deixo de olhar como auditor externo com foco muito mais direcionado para a parte contábil,
vai para a auditoria interna, que você tem um foco mais operacional, controles internos, gerenciamento de riscos. E dentro desse molde é quando eu faço a pós-graduação aqui na FECAP, onde identifico, e aí a escolha da FECAP é justamente pelo nome, por causa da representatividade. Minha esposa, ela tinha se formado na FECAP como contadora. Tem mais vínculos, então, tem com a mais FECAP. vínculos, tem mais vínculos. Contadora formada aqui. Contadora formada aqui. Hoje ela trabalha na Secretaria da Fazenda, mas ela também tem um histórico de FECAP. Então, eu identifiquei, analisei o curso, vi, falei, poxa, é interessante, bastante interessante. Não era no prédio ali do Largo São Francisco, né? Naquele prédio. O Palácio do Comércio ali. Palácio do Comércio, exatamente. Hoje ele pertence ao acervo, à estrutura da USP. A FECAP passou para o Estado, que acho que doou para a USP, né? Então a USP está ampliando o Largo São Francisco, né? Faculdade de Direito. Sim. Hoje, inclusive, nós passamos por lá, estávamos matando a saudade lá daquele prédio, né? Porque realmente é de dar saudade, porque era muito bonito. Era um prédio, realmente era muito bonito. Então a sua pós foi lá. Fui lá, eu fiz lá, e aí foi, na época, 1 ano e meio, eu começo em 1998, e termino no final de 99. Fez o TCC, todo o processo, entrega. E no término do curso de pós-graduação, logo depois eu saio do emprego onde eu estava, que eu trabalhava no Grupo Accor naquela época, e eu vou para a Editora Abril. Só que o interessante é que, como eu já tinha o conhecimento operacional, que eu trabalhava há alguns anos, e fui fazer a pós, eu consegui aí sair para um novo emprego já com um cargo acima. Né? Eu queria chamar a atenção do público esse ponto, né? Talvez pode ter sido coincidência, mas eu não creio. Eu creio que a busca pela capacitação, né, ao fazer a pós-graduação, a migração de uma empresa para outra já numa posição melhor, com a remuneração melhor, um cargo melhor. Então percebam, né, às vezes o investimento em educação, o retorno é imediato, né, ou no máximo assim em pouco tempo, né, muito pouco tempo até. Eu falo muito para o pessoal alunos, né, eu entrevisto para matrícula aqui na perícia, né, falo do investimento e tudo, eu falo, olha, às vezes 1 ou 2 perícias que você fizer, você paga o curso todo. É verdade. Porque às vezes uma perícia aí de 10, 12, 20 mil, né, é uma perícia de média, né, dificuldade, complexidade, paga o curso todo, né, é um investimento que ele se paga, né, muito rapidamente. E aí essa decisão, e aí volta até em forma de pergunta, esse degrau a mais aí, né, que você subiu na carreira e também em remuneração, você acha que teve vínculo aí com a pós? Teve, total vínculo. Olha só que interessante. Vínculo, total, porque na pós-graduação é um ponto muito importante, né, que a gente faz a graduação preocupado ali com o título, qual é o curso que eu vou fazer, só que a pós-graduação, a preocupação, e para mim sempre foi assim, direcionado para aquele assunto ao qual eu quero me especializar. Isso, esse é o conceito da especialização, né? Focar naquele ponto, né? Focar naquele ponto. E foi aí, quando eu me especializo na auditoria, que eu já era um auditor, mas ali eu tinha dentro da minha turma pessoas que tinham escritório de contabilidade, que estavam também se especializando para desenvolver auditoria, outros auditores de também organizações, que eu tenho contato até hoje com essa turma. E dali esse conhecimento todo ele acaba te trazendo mais experiência, porque você vai trabalhar muito mais a prática do que somente a teoria, principalmente no curso de pós-graduação, e é isso que acaba trazendo um desenvolvimento mais importante, mais representativo. Nesse conceito. E com isso eu entendi, né? E com a auditoria eu entendi que teve esse desenvolvimento e já fui aplicar nessa outra oportunidade de trabalho. Foi muito dinâmico isso, né? Foi tudo acontecendo muito rapidamente, né? Tudo acontecendo. Depois veio mais um investimento em numa pós-graduação, né? Num MBA, né? Executivo e tudo, também ligado ao momento da carreira que você estava. Então, o MBA na GV, ele foi uma oportunidade também que eu entendi pela grade que tinha o curso, analisando, fazia muito sentido com as auditorias que eu estava fazendo naquele momento e que poderiam me trazer um ganho de conhecimento para aplicar
no meu dia a dia. Uhum. Esse foi o conceito. Então, eu fiz essa graduação também e trouxe também este conhecimento para o meu dia a dia, nos trabalhos de auditoria. Porque eu já tinha ali naquele momento deixado de ser um profissional que estava no staff para um cargo de supervisão. Então, já tinha uma responsabilidade maior. Sim. Montar os programas de auditoria, quais eram os pontos que eu deveria analisar dentro dos meus trabalhos, onde eu daria foco, onde eu não daria. E talvez o maior desafio é a gestão da equipe, né? Sem dúvida, a gestão da equipe. Porque eu brinco muito com o pessoal da minha equipe, né? Trabalhar, o técnico é muito fácil, gerir pessoas é complicado. E eu, pegando a sua fala também, queria, né, alertar, assim, chamar a atenção do pessoal. O professor disse o seguinte, olha, eu fui ver a grade, né, do curso e o que eu podia aplicar, né, na carreira ali, na atividade profissional. Então, quando vocês pensarem num curso de especialização ou de curta duração, qualquer investimento em educação, analisem bem, né, o propósito que tem o curso, né, o conteúdo que ele oferece, né, o quadro do docente, né, a qualificação dos professores, mas com qual finalidade que esse curso, né, vai atender, qual finalidade que o curso vai atender na carreira de vocês. Pelo momento da carreira, pelo que você planeja no futuro da sua carreira. Então, faça uma análise assim. Então, por exemplo, nos nossos cursos, você conhece lá no site o conteúdo programático, né, a oferta, a proposta da disciplina, né, o objetivo dela e a proposta do curso como um todo. Há que se fazer essa análise, não só pelo título que ele vai oferecer, mas sim pelo conteúdo que ele oferece. E o professor acabou de falar isso. Na época eu analisei isso e apliquei isso no momento, né, da carreira, que você tinha responsabilidade de gestão e tudo mais. Muito bom. Eu acho que é um baita de um conselho isso, de orientação aí para quem está planejando, né? É verdade. Planejando isso para chegar nesse ponto e avançar muito mais ainda, né? Sem dúvida. Ô, professor, eu quero inserir um outro tema que eu acho que é importante e está ligado com acho que talvez até com esse momento aí da carreira. Como surgiu a docência na sua história aí, né? Por que surgiu? O que te levou a investir aí na docência e hoje ser um professor titular de cadeira aqui no nosso curso, né? Sim. Inclusive o professor, acho que eu não sei se eu comentei, ele leciona a disciplina de prevenção de fraudes e de lavagem de dinheiro. É um tema espinhoso, um tema complexo, um tema que não deixa de ser recorrente, né? Cada mês, tem uma notícia aí de problemas de lavagem de dinheiro, né? E as questões de fraude. Então, nós queremos prevenir, evitar, minimizar isso. E não só o fato, mas também os efeitos dele para os investidores, para os sócios, para os profissionais, para os fornecedores, clientes, todos que podem ser impactados, né, por situações irregulares como essa. E o professor veio lecionar justamente essa disciplina, né? E aí eu quero que ele conte como é que ele começou a lecionar, como é que foi essa história, o que é que ele te trouxe para os bancos acadêmicos para ensinar o que você sabe, né, o seu conhecimento. Eu sempre gostei, porque dentro da profissão de auditor, tinham muitos treinamentos que a gente aplicava junto aos funcionários da empresa. Vários treinamentos, tanto de análise de processos, gerenciamento de riscos, para mudar a cultura ou melhorar a cultura de gerenciamento de risco das organizações. E isso me deu aquela, né, puxa, eu falei, isso é interessante, é uma coisa legal de se fazer. Eu acho que eu vou investir nesse processo, porque eu gosto muito. E eu comecei a dar palestras, a participar como palestrante. Fiquei mais de 10 anos com palestras comerciais em eventos voltados à área de auditoria, compliance. Eu participava bastante. E nisso eu entrei para fazer o mestrado. Foi onde eu começo a fazer o meu mestrado, lá em 2015. E a partir do mestrado eu tinha uma consciência que era assim, eu preciso trazer, porque a empresa me ajudou a fazer o mestrado naquela época, eu preciso trazer um retorno para a empresa. Claro. E o mestrado foi um presente para mim na época, porque a minha questão de pesquisa foi voltada a um problema que eu tinha na organização. Um caso concreto mesmo. Caso concreto. Isso é muito rico, né? E eu chamei a diretoria na época, né? E eu falei para ele, falei assim, olha, eu quero implementar isso aqui dentro. Posso pedir autorização, né? Eles liberaram, falando, pode fazer, estamos aqui à disposição. E foi aí onde identifiquei dentro da minha
da minha pesquisa, eu identifiquei uma fragilidade na organização que eles não imaginavam, que ninguém imaginava. Eu estava falando sobre riscos operacionais dentro da minha tese, como se trabalhar riscos operacionais em empresas que não são vinculadas a órgãos reguladores, porque eu trabalhava numa empresa que não era. E nisso eu fui identificar com as áreas como que se fazia, como é que eles identificavam, e foi nesse momento onde eu identifiquei, trouxe para a empresa o resultado do trabalho. Fui até elogiado na época, porque eles comentaram, poxa, a gente não sabia Ninguém imaginava disso, que tinha isso ninguém aqui. imaginava que tinha esse processo. E dali eu falei assim, poxa, gostei muito e já comecei a lecionar. E neste passo eu gosto de transmitir o conhecimento para as pessoas que estão junto comigo. Tanto os profissionais que trabalham junto comigo, que na minha carreira eu trabalhei como gestor no C-Level, fui diretor de auditoria, de compliance, e um viés que todos tinham nas avaliações era que eu tinha um perfil de pessoa que gostava de ensinar. E aí, juntando o que eu tive no mestrado, porque no mestrado é aquele negócio, a técnica você sabe, o problema ali não é a técnica, você vai aprender a como fazer a pesquisa, de que forma que você faz a pesquisa, você estrutura a sua pesquisa de uma forma importante e sabendo quem são os autores, porque normalmente quando você está na graduação, você corre atrás, não se preocupa quem são os autores. A própria carga horária ali da disciplina não permite um aprofundamento. Não permite, exatamente. E no mestrado ele traz essa oportunidade. E até assim, para quem está pensando, né, nesse encarreiramento acadêmico, né, você tem a graduação, normalmente voltada para uma diplomação, uma certificação, para te habilitar para uma profissão, né? Então, uma quantidade grande de disciplinas, então muitos temas são abordados. Depois você vai para o lato sensu, que é ainda mais amplo, né, um conhecimento. Normalmente cursos no mínimo 360 horas, né? E normalmente aí 10, 12, 15 disciplinas, e é onde você também amplifica muito ainda, né, a área de conhecimento. E depois você vai para o estrito sensu, onde você busca realmente se concentrar em temas mais restritos, né? E aí aprofundar muito mais a pesquisa, né? Que é isso que o professor está contando da pesquisa dele, que foi usada num caso concreto na empresa que ele trabalhava. Então, é a universidade cumprindo o papel dela dentro da missão que a FECAP tem, né, na essência dela, que eu comentei, que é preparando as pessoas, dando oportunidade para as pessoas se capacitarem para que elas mudem lá as organizações. Né? Sem dúvida. E daí melhora os produtos, diminui o custo, aumenta a rentabilidade do investidor, né? E melhora a sociedade. Né? Então, isso tudo passa por um processo de aprendizagem e depois de aplicação do que foi aprendido. Né? É basicamente isso que o professor resumiu. Concorda, professor? Eu interpretei corretamente? Resumiu perfeitamente, é isso. É a riqueza do estudo. Da isso. aplicação na educação continuada para você retornar. Aí colhe benefício na carreira, benefício para quem, né, está próximo de você, a família ou a equipe, né, e benefício para a empresa, para os clientes, para o governo que tem, de repente, uma arrecadação maior ou uma qualidade de serviço maior. Né? Sem dúvida. Melhora para todo mundo. Melhora. E é aquilo que a gente sempre comenta, né? Quando você fala em educação, a gente nunca fala em gasto, sempre investimento. Porque, por mais que você fale assim, olha, eu não vou usar isso para nada, sempre alguma coisa você vai usar. Conhecimento ali na sua base. Sempre tem investimento. Eu, como gestor, eu tenho sempre uma preocupação, pela área que eu trabalho também, de ter uma contratação de profissionais que estão sempre atualizados. Porque é um momento onde você percebe que o profissional, além dele estar atualizado, ele se preocupa em verificar o que é importante para o mercado, o que pode trazer para a empresa também de retorno. E é uma forma até de reconhecer a dedicação, né, aquela aplicação, né, que o profissional está fazendo de recurso, de tempo para se capacitar. Então, quando você seleciona essas pessoas, você incentiva essas pessoas, é uma forma de reconhecer todo esse esforço deles, né, e um esforço concreto, né, que se materializa ali na formação, na capacitação. Né? Sem dúvida. Isso. E algumas empresas, talvez menores, não têm uma estrutura de retenção de talentos ainda muito bem clara, fica sempre aquela preocupação, poxa, eu vou investir bolsa de estudos, liberar o profissional, de repente um período do trabalho para fazer um curso e tudo, depois ele se capacita e ele vai embora. Né? Poxa, isso é um risco do mercado, né? Um risco do mercado. Você ter profissionais, mas é melhor você correr esse risco e ter profissionais bem capacitados
do que não querer correr esse risco e não capacitar os profissionais. Exatamente. Né? Então, tem que avaliar o benefício que isso, né? Professor, aí nós falamos então do mestrado, aí o senhor começou, né, a lecionar formalmente em cursos, né, formais, além das empresas que o senhor trabalhava, né, os cursos internos, e se desenvolveu bastante nessa área de cursos de especialização, né? Sim. Cursos, né, também acho que de curta duração, mas cursos de especialização, né? Até chegar aqui conosco. Exatamente. Né? Eu queria que o senhor quisesse comentar um pouco dessa trajetória e até o ponto que chegou aqui, e qual é a sua percepção do nosso curso, né? Do ponto de vista do docente, né? O senhor já está aqui indo para a 3ª turma esse ano, né? Qual é a sua percepção da estrutura, da nossa proposta do curso de auditoria e controles internos? O senhor pode comentar e direcionar esses comentários para o nosso público? Sim. O que é... Bom, FECAP não precisa nem falar, né? A gente nem precisa falar de FECAP, porque a FECAP tem estamos falando de 124 anos, é uma história fantástica desde o seu início até os dias atuais. Quando eu tive a oportunidade de vir para cá, e aí vindo para cá através de uma conhecida que já dava aula aqui, tive a oportunidade de também vir para cá, e já conhecendo toda a história da FECAP, é lógico que eu fui olhar o que a FECAP estava dando, como que era o curso, porque eu tinha feito lá em 1999. Eu volto quase 25 anos depois. Deixa eu ver como é que está isso. Que curso é esse? Que curso é esse? Deixa eu ver, será que eles mantiveram o curso? Mudou? Como é que está? E o que eu percebo é que a FECAP se atualizou muito no curso. Né? A grade que tem hoje no curso de auditoria, de controles internos, ela é muito voltada para a necessidade que eu tenho no dia a dia. Na prática. Na prática. Esse que é o ponto importante. Isso me chamou a atenção. E dentro deste processo é que nas aulas, quando eu converso, primeiro dia de aula com os alunos, há uma conversa entre eu junto com os alunos, onde há um pacto que nós vamos aprender a prática. A teoria a gente vai conhecer, vamos passar, e a prática eles têm que também conhecer, se adaptar e colocar isso, porque vai acabar colocando na prática. Quem for trabalhar na auditoria ou for trabalhar como controles internos, o que a gente verifica dentro de uma aula, eu vou tentar passar para o aluno quais são os pontos cruciais, aquele famoso que a gente brinca, o pulo do gato. Exatamente. Né? Porque a minha ideia é que o aluno se desenvolva e amanhã ele consiga estar num cargo também de direção, gerência, direção, e tenha um reconhecimento por todo aquele desenvolvimento que ele teve profissional e também o acadêmico que ele teve. Esse que é o ponto, eu acho que é um dos meus objetivos no momento de trazer em sala de aula a discussão dos assuntos. Perfeito. E aí, professor, quando nós conversamos, o professor vir para cá, fazer parte do nosso grupo, né? A proposta já era, né, um curso híbrido, ou que a gente chama, né, de flexível, né? Porque o aluno pode assistir a aula em sala de aula conosco aqui presencialmente, com o professor. Pode assistir da casa dele, do trabalho, do hotel, se ele estiver numa viagem, né? Às vezes até o aluno está em férias ali, está assistindo a aula lá do hotel onde ele está curtindo as férias dele, né? E, inclusive, tivemos já alunos nesse curso mesmo, alunos que estão fora do Brasil, né, expatriados ali, fazendo o curso conosco aqui, né? Porque tem essa facilidade. Desde 2020 a gente tem, né, essa modalidade, né, do curso online, e agora a gente conseguiu estruturar da maneira que a gente até identifica o curso como curso flexível, né? E aí você, de repente, vê assim, sai das salas tradicionais lá, com 40, 30 cadeiras lá, a lousa e tudo mais, e vai para uma sala que, ao mesmo tempo que ela é física, né, tem ali a estrutura, tem a tela e tudo, também tem os alunos em qualquer parte do mundo ali, né? Como é que foi isso? Foi uma novidade? E emenda a pergunta se essa estrutura, o senhor entende que permite o aprendizado na proposta do curso, os alunos aproveitam bem, conseguem fazer as atividades, essa estrutura nossa aí do curso? Com certeza, porque não tem mais aquele negócio que o aluno ficava preocupado. Puxa, hoje eu vou trabalhar, vou estar até mais tarde, eu tive uma viagem, não consigo aproveitar a aula. Não, consegue. Com essa oportunidade que a
a FECAP dá para o aluno, ele consegue ouvir presencialmente. Não é raro o aluno vir. Tive a oportunidade dos alunos terem parte em sala e parte no próprio vídeo, e não há nenhum problema. A discussão ela é muito rica, né, porque é como se fosse todo mundo na mesma sala. Exatamente, né? Eles se sentem, acho que estão, né, próximos ali. Porque a tecnologia que a FECAP investiu, né, e foi um investimento alto, né, para preparar. A gente começou em função da pandemia, tivemos que fazer toda essa adaptação muito rápida. Depois fomos melhorando o ambiente, a infraestrutura, tudo. E hoje a gente está assim, num patamar de qualidade de equipamentos, de espaçamento da sala, acho que muito adequado aí às nossas turmas, né? Você acha que isso, né, permite, como se fosse numa sala presencial, o aprendizado? Sim, sem dúvida, sem dúvida, porque a pessoa que está lá, né, o aluno que está lá, ele consegue muito bem interagir com o professor, e o professor também tem toda a disponibilidade para interagir com o aluno em sala. E aí complementa com a plataforma, né? Onde tem os materiais, as atividades, né? E eu já vi aulas, às vezes eu entro, né, visitar as aulas e tudo, ou aqui quando eu estou no campus, vejo também na sala, e estava tendo trabalho em equipe, e o professor dividiu lá as salas, né, no aplicativo lá, e tinha alunos presenciais em grupo com alunos online, né? Sim. Então, no computador dele ali também. Tudo. Então, assim, nem esse distanciamento entre os próprios alunos impede um trabalho em grupo, né? Por exemplo. É verdade. Né? Não impede mesmo, com certeza. Isso. E eles têm uma interação que também facilita para eles, porque eles conseguem se comunicar de uma forma tranquila. O professor também consegue identificar tudo o que está acontecendo, como se fosse uma aula presencial ou digital, digital, que o pessoal brinca, né? Que é o físico ou digital, né? E as pessoas têm essa interação muito tranquila. E assim, não vou te falar que no começo, para mim, deu uma... Falou, opa, deixa eu ver como que é esse... É um desafio, né? É um desafio. Adaptar o material, os exercícios, as atividades que você vai fazer. Exatamente, mas é muito tranquilo, é muito tranquilo. E dá oportunidade para o professor, porque ali você consegue, estando todos, né, nesse modo, você consegue mostrar um vídeo independente se ele está longe, se está perto, você vai conseguir mostrar e vai fazer a aula ser dinâmica também. Né? Por mais que está distante, mas a aula se torna dinâmica também. Muito bom. Porque, assim, ainda existe, né, às vezes, alguma preocupação do aluno. Às vezes a gente entrevista aí o interessado, né, em se matricular e tudo, e sempre tem esse ponto. Poxa, será que eu vou me adaptar nessa modalidade, né? A gente, às vezes, até convida para assistir uma aula, né, como aluno ouvinte ali, convidado, para dar uma desmistificada nisso, né? Porque a gente tem visto... tanto também atividades corporativas, né, estudos dessa maneira, e todos, a depender da infraestrutura, né, ter uma qualidade boa, né, da didática do professor e do material que ele prepara, né, as propostas ali da transmissão ali daquele conteúdo, e da atitude do aluno, né? Isso eu acho que tem um percentual muito grande aí de relevância, né, de fator de sucesso aí dessa relação do ensino-aprendizagem nessa modalidade funcionar bem, né? Sem dúvida. O aluno faz toda a diferença. Tanto para o professor que está dando aula, como ele para a carreira dele também, no desenvolvimento do curso que ele está dando. E há uma preocupação que eu acho que é importante, né? Todas as pessoas que vêm a estudar, utilizar o curso para o seu desenvolvimento profissional e também o conhecimento. Não deve haver uma preocupação, eu vou ter uma titulação A, B ou C. O importante é você utilizar esse conhecimento que o professor está ali, o profissional, porque o professor ele também é um profissional de mercado. Sim. Aqui na FECAP, todos atuam no mercado. Atuam no mercado, têm vasta experiência e esse eu acho que é o ponto diferencial. Porque o que está acontecendo no mercado, e as minhas aulas também, como o professor comentou, quando a gente fala de fraude, lavagem de dinheiro, no meio da minha aula, de repente, estoura um caso na mídia. E aí o que a gente faz? Imediatamente a gente traz aquele caso, vamos entender o que aconteceu. Por que isso aconteceu naquela organização?
Será que na sua organização também pode estar acontecendo um caso parecido? E não raro acontecer, porque a gente discute muito, eu trazer para os alunos, olha, você já olhou tal processo? O aluno fala, puxa, eu não olhei. Aí na aula seguinte, professor, eu olhei. Tinha um risco lá, Tinha um detalhe ali que... Estava para acontecer a qualquer momento. Ou já aconteceu, eu já não tinha visto. Exatamente. E eu acho que esse diferencial é que faz toda a diferença. A teoria é muito importante, que a gente discute em sala de aula, mas esse diferencial da prática, você trabalhar junto com os alunos e eles entenderem o porquê isso é importante, porque na minha profissão, como a gente já comentou, você olha o auditor e fala, puxa, lá vem o cara pegar o meu erro. Tomar meu tempo aqui, querendo achar algum erro aqui. Exatamente, mas é o contrário. Na realidade, a gente, com um olhar mais técnico, porque a gente já tem esse treinamento, essa vivência, é entender quais são as possibilidades que a empresa pode melhorar os seus processos para não gerar um risco que venha se materializar e trazer um prejuízo talvez financeiro, reputacional para a organização. Então, esse é o conceito e esse é o que a gente discute bastante em sala. Né? É porque às vezes as pessoas pensam, né? Poxa, auditoria é para ver fraude. Ver fraude e alguns erros em processos de maior relevância. Mas, poxa, o processo de auditagem, né, de asseguração, ele é muito mais amplo, né? Inclusive, né, riscos de imagem, né, riscos ligados, por exemplo, à proteção de dados. Né? Hoje se tornou lei, inclusive, há alguns anos. E era uma preocupação menor antigamente das empresas, né? E hoje todo mundo que detém dados de alguém tem responsabilidade sobre aquilo, né? Então tem uma série, há riscos de obrigações acessórias, né? Às vezes a empresa está fazendo tudo certinho, mas o fornecedor dela deixou de recolher lá um imposto, ou deixou de declarar e ela deixou de reter, ou reteve, mas não declarou, né? Então tem uma série de detalhes, assim, a amplitude dos riscos é muito grande, né? E aí se eles são generalizados, né? Ou se existiu, de repente, uma falha que se tornou generalizada, você está isolada, consegue, de repente, resolver muito mais fácil, né? Então, isso pode, inclusive, resultar numa opinião adversa lá, uma mudança de opinião na auditoria de balanço, que são auditados, ou alguma restrição em regulamentação, né, as que são reguladas. Então, todos os profissionais da empresa, desde do alto escalão até, né, os níveis assim, mais operacionais, têm que saber que existem riscos e que tem processos que, de alguma maneira, controlam aqueles riscos, né? É verdade. E aí o auditor vai lá para checar tudo isso, para orientar isso, né? E não vai lá, o auditor veio aqui para achar um erro, senão o trabalho dele não está bom, né? Não raro acontecer a alta administração me questionar o que eu tenho que me preocupar. Quais são? Lógico que eles entendem a operação, eles conhecem o dia a dia, mas não raro ele virar e perguntar e falar assim, por exemplo, quando nós estamos falando de proteção de dados, eu estou protegido? Será que eu estou protegido mesmo? E aí a gente começa a olhar os processos, identifica uma fragilidade aqui, outra colar, que você fala assim, poxa, deixa eu arrumar isso aqui, eu trago uma segurança maior para o acionista, para as pessoas que estão na alta administração, como estatutários. E eu acho que este processo é que faz a diferença, né? A auditoria, ela tem que trazer benefícios, não gerar custos para a organização. Exatamente. Ela tem que ser vista, inclusive, ela tendo essa atuação, ela é vista como um investimento, né? Não é despesa, né? Aquela ideia, numa redução de orçamento, vou cortar isso aqui, né? Nós estávamos falando de escopo, né, da importância, tudo. Às vezes as pessoas não sabem, mas a auditoria, dependendo do negócio da empresa, ela vai além da empresa, né? Vai lá no fornecedor, né? Principalmente na cadeia produtiva, né? Aí ele produz uma matéria-prima, em que condições que ele produz, né? Riscos ambientais, riscos sociais, né? Socioeconômicos, ali, impactos. Então, às vezes, a gente fazia auditoria no fornecedor para ver se ele estava adequado às nossas exigências, porque nós éramos exigidos naquele padrão, né? E aí parece estranho, né? Você auditar um fornecedor, né? Mas às vezes você tinha isso. Você tem que olhar, porque você pode se responsabilizar, de repente, por um erro que esse fornecedor venha a trabalhar. Você imagina você contratar um fornecedor que trabalha com mão de obra escrava. Pois é.
Como é que você faz? Como é que você vai explicar isso? Você traz ali uma mancha ali pro teu produto, né? Algo que você não pode fazer de conta que você não conhece ou que você não se preocupou, né? Então você tem que se certificar disso. E não basta pôr cláusulas em contrato. Não tem que ser muito mais a fundo, porque no contrato ele vai sempre dizer que não tem. É isso. Porque é aquilo que a gente fala sempre, papel aceita tudo. Exato. Você tem que checar para ver se aquilo está funcionando. E esse é um ponto muito interessante que as pessoas acabam não percebendo. Hoje nós falamos muito em inteligência artificial. Inteligência artificial está na crista da onda. Sim. A minha percepção, a inteligência artificial vai trazer um resultado e vai trazer uma melhoria muito grande nos processos. Só que a gente tem que dar um passo antes. E um exemplo que eu dou muito para os alunos é assim: você trabalha com inteligência artificial? Todo mundo levanta a mão. Eu trabalho. O que você põe de informação na inteligência artificial? Eu coloco a estratégia, eu coloco uma ata de uma empresa. Tá bom, aonde que está o servidor da inteligência artificial? Aí começa, né, a sala daquela pensada assim. Quem é que está vendo as informações que você está colocando lá dentro? De que tomaram diversas decisões importantes, citaram nomes e tudo mais. Exatamente. Isso é uma exposição absurda. Absurda. E como nós estamos... Inteligência artificial é muito novo, né? Tá vindo, lógico, há algum tempo, mas as pessoas estão tendo um contato muito próximo, recente. E é nesse momento que você começa a fazer aquela pergunta, né? Mas quem olha, quem faz, por que você coloca? Como que ela vai usar esse aprendizado que você está dando para ela? Né? Exato. Quando uma outra pessoa for questionar, será que vai citar uma informação que não deveria estar lá? Né? Exatamente. É complicado. O risco é enorme, né? O risco é enorme disso. Professor, o papo aqui está muito bom. Eu estou adorando aqui, a gente vai aprendendo, né, com as suas falas aí. Mas a gente tem um tempo, né, limitado, professor. Infelizmente, acho que a gente tem que pensar no futuro, voltar a debater, dar continuidade nesse debate. Mas eu queria ir para uma parte, já caminhando para o nosso encerramento, e como que você vê o mercado, você que tem sua consultoria, né? Podia até comentar alguma coisa aí do serviço que vocês prestam e tudo mais. Como que o mercado está vendo assim, os profissionais que estão investindo numa pós-graduação, quais são as oportunidades que o mercado está oferecendo, né? Na sua percepção aí, o mercado está aquecido para profissionais com esse perfil, com esse nível de capacitação. Porque é importante, às vezes a pessoa fala, poxa, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero fazer uma pós, eu gosto dessa área, mas eu não sei se o mercado vai, né, me recompensar, né, com isso, né? Então, numa visão de mercado aí para o nosso público saber a sua opinião. Hoje, o que o mercado busca bastante? Como a gente falou de inteligência artificial, é saber trabalhar com essas informações dentro da organização. O que é importante é o aluno entender dentro do dia a dia dele como que ele pode auxiliar a organização a diminuir esses riscos, a materialização desses riscos. Eu acho que os cursos de pós-graduação voltados para a área específica a qual ele tem interesse, atrelado à inteligência artificial, hoje é o que o mercado está buscando. Porque a gente vê muitas pessoas colocando ali como é que você trabalha dados, minerar dados ou analisar, e isso está vindo de uma forma muito rápida. E na auditoria, por exemplo, há 10 anos atrás, eu fazia auditorias baseadas em testes. Hoje, com inteligência artificial, eu faço auditoria baseada em 100% dos dados. Sim. Né? É como saber. Então, as pessoas que têm esse perfil, que conhecem trabalhar com os dados e conhecem a análise operacional das organizações, existe hoje cursos voltados para estes processos, eu acho que já tem um diferencial bastante representativo. E o mercado tem buscado profissionais com esses perfis. Tem espaço para esses profissionais? Tem espaço, bastante espaço. O que não falta é trabalho para as pessoas com essas habilidades. E a lógica é que as complexidades não vão diminuir, né? Elas mudam um pouco de figura ali, de formatação, né? Muda a forma, mas elas vão existir e às vezes até aumentar, né? Em função de novos negócios, novas formas de fazer negócios, né? Principalmente transações financeiras, né? Risco de exposição, como nós estamos falando.
Então, assim, o mercado sempre vai exigir profissionais atualizados, né, muito bem capacitados para essa modernidade, né, e que busquem sempre atualização também Sem continuada, né? Porque o mercado, ele é muito rápido, muda muito rápido. Vamos falar de 5 anos atrás, quem falava de bets? As bets entraram no mercado e hoje elas já estão dominando. E movimentam muito, né, recursos. Bilhões, né? O volume financeiro no Brasil já chegou na casa dos bilhões. Pois é. E assim, quem está fora está perdendo aquela oportunidade de ter uma receita. Há uns 20 anos nós falávamos do e-commerce, né? Como Exatamente. que ia ser, como que ia ser tributado, como que ia ser controlado, né? E parecia assim um negócio que, depois disso não vai ter mais nada, né? E hoje a gente tem tanta coisa nova, maior que isso. Né? Exatamente. E esse é o negócio. E aí o auditor tem que ter aquela capacidade de olhar e enxergar os principais riscos. É claro que você não vai ver 100% dos riscos envolvidos. Sim. Não é, e nem é isso que a empresa quer de você, mas ela quer que você dê um olhar e veja assim, olha, esses pontos aqui, existem fragilidades que a gente tem que dar uma atenção especial para isso. Porque quando a gente fala de mundo corporativo, você tem pessoas que trabalham querendo ajudar a empresa e tem outras que querem ajudar a eles mesmos. Exatamente. Né? Então, os interesses estão à frente do interesse comum da empresa. Né? Exatamente. E aí amplifica aí o risco, né, de fraude. E o risco de erro, às vezes ele é maior num tipo de negócio, menor no outro, né? Sim. Às vezes o risco de ocorrência é menor, mas a relevância, né, do impacto é maior, né? Então, por isso que o auditor tem que conhecer o negócio e pontuar ali os riscos, né? Sim. E essa atualização contínua é justamente para isso, para você saber aonde que você pode colocar os seus esforços, porque nós somos pessoas que temos as nossas limitações. Sim, claro, não há dúvida. Claro. Então, a gente tem que entender. Então, o que a gente auditava antes, fazendo trabalhos de auditoria de 1, 2, 3 meses, hoje a gente coloca um indicador com inteligência artificial que faz a leitura dos dados e te gera uma inconsistência no momento que você faz o tratamento dela. Então, isso trouxe uma rapidez nos ganho de processos, tempo, né? E também a qualidade da seleção dos pontos para serem auditados, né? Para criar o escopo e tudo, né? Exatamente. Poxa, professor, fascinante. Dá vontade de voltar a ser auditor, sabe? Muito bom. A gente está caminhando aqui para o encerramento. Antes de eu passar para o senhor fazer as considerações finais aí, eu quero dizer para o público que a FECAP oferta cada semestre em torno de 20 a 25, 27 cursos de pós-graduação. Alguns com a titulação de MBA, dentro das regras da ANAMBA, que é a Associação Nacional dos MBAs, que a FECAP é uma das fundadoras, inclusive, e também os cursos de especialização. Além disso, cursos de curta duração, né, que a FECAP tem, inclusive na grade de curso, alguns cursos gratuitos, né, de acesso livre e tudo. Porque o foco da FECAP é a capacitação, a educação, é a transmissão de conhecimento, é a criação de conhecimento novo. Então, dentro dessa oferta de pós-graduação, nós temos cursos, todos eles voltados para negócios, alguns mais focados na base contábil, administração, econômica, riscos, como o nosso curso de auditoria, né, gestão de riscos também, asseguração, né, dos ativos. E eu convido, né, ao público aí, mesmo os que já conhecem os nossos cursos, para olhar novamente, ver a atualização que nós temos. Ele é muito dinâmica, né? A gente está muito alinhado e busca esse alinhamento com o mercado com muita frequência para ofertar sempre algo que o mercado vai aproveitar, que o mercado precisa. E como ele é dinâmico, nossos cursos também têm que ter esse dinamismo, né? Tanto do conteúdo, atualização dos professores também, né? Para realmente entregar aí o que ela propõe, né? O propósito de cada curso. Convido a todos, então, para acessar o site da FECAP, conhecer os cursos. Para buscar mais informação, contatar os coordenadores dos cursos. Todas as páginas dos cursos têm o contato dos coordenadores, a área de atendimento da FECAP também, para que vocês planejem, né, esse investimento em educação continuada. E se vocês assistiram, né, ou ainda, né, possam assistir os outros episódios, sempre nós temos assim, uma simetria muito grande entre as falas dos entrevistados, que é a relevância de se investir em educação e o retorno que esse investimento dá, como o professor Wilson acabou de falar para nós aqui. Pensem nisso quando estiverem pensando no planejamento e às vezes não só no processo de encarreiramento de quem ainda é mais jovem, está começando agora, mas naquele profissional que já é mais maduro,
já tem uma experiência, né, maior em várias áreas e quer redirecionar a carreira. Ou às vezes criar uma segunda carreira, como nós estamos falando aqui na carreira de docência, né, além da carreira no mercado corporativo. Pensem nisso, porque a gente tem aqui no programa Pós em Debate várias histórias que passaram por essa fase, por esse momento de decisão, dos fatores que levaram a tomar a decisão, né, e dos resultados que tiveram. Muitos deles, inclusive, passaram aqui e se tornaram professores nossos, e é o caso do professor Wilson. Lá em 1999 ele veio fazer a pós em auditoria, e há 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ele se tornou professor titular de uma cadeira aqui no nosso curso, né? Então pensem o quanto é importante fazer o planejamento, né? Conhecer ali as suas necessidades, os seus sonhos, suas expectativas e o que você precisa fazer de investimentos, né? E quando nós estamos falando aqui em investimentos, não é só o financeiro, obviamente que precisa, mas o investimento de tempo, né, de dedicação, das seleções e as decisões que você vai ter que fazer nesse processo de escolha para que o teu futuro, né, a tua carreira seja abrindo uma segunda carreira, redirecionando a sua carreira para uma nova atividade ou construindo ela já desde o início, aí depois que concluir a graduação, né? Pensem nisso e tomem, né, esses exemplos aqui que a gente tem no Pós em Debate, incluindo essa do professor, né, Wilson, né, com tanto detalhe assim que ele revelou para nós. Tomem isso como base para vocês se inspirarem, para vocês fazerem o seu planejamento de investimento em educação e teu planejamento de encarreiramento. São histórias, né, de sucesso, histórias inspiradoras. Essa é mais uma que a gente traz para vocês. Muito bem, professor. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais aí para o público, porque, infelizmente, a gente tem que encerrar, né? Sem dúvida. A palavra é sua. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com o senhor professor Emerson, a FECAP, que me deu a oportunidade também de estar aqui. E um recado que eu gostaria de deixar para você que está pensando: não se acomode. A acomodação, você vai continuar a sua vida, mas você não vai conseguir se desafiar. Eu estou aqui no alto dos meus 54 anos, eu resolvi mudar a minha vida. Eu era CLT, abri a minha consultoria, trabalhando junto aos clientes, fazendo análises mais estruturadas, colocando todo o meu conhecimento técnico para auxiliar os clientes. E isso eu devo a toda a estrutura que eu tive, tanto profissional quanto acadêmica. E essa estrutura acadêmica é que me trouxe aonde eu estou hoje e me desafiando novamente. Eu venho para a área acadêmica como professor, eu abro uma consultoria e seguindo a vida. Você não é porque você tem uma certa idade que já não tenho mais como crescer. Não, sempre tem. E a atualização através de cursos, como a gente tem aqui na FECAP, é importantíssimo. Deem prioridades para esses tipos de atuação dentro da sua carreira profissional, que você só tem a ganhar com isso. Muito bom, professor. Gostei muito, sabe? E eu queria relembrar uma frase que eu aprendi essa frase, não sei o autor, que é assim: quanto mais a gente partilha, né, ou divide em termos de dividir conhecimento, mais a gente junta, né, de outras maneiras, né? Então, assim, o professor veio aqui e compartilhou conosco essa história, compartilhou conosco a experiência dele, né, os momentos da carreira e tudo que ele decidiu para chegar até aqui. Porque assim, a gente não nasce professor, não nasce mestre, né, não nasce doutor, não nasce auditor sênior. A gente nasce como todo mundo e vai construindo isso, né? Então, quem está no começo da carreira, não tenham receio, né, de se desafiar, de aceitar isso. E quem já é maduro, né, em algum ponto da carreira, também não tenham receio de redirecionar ou de criar uma segunda carreira, né? Uma carreira que, às vezes, o mercado corporativo, né, por limitações de idade e de orçamento e tudo mais, mas que você tenha uma outra, né, forma. Por exemplo, a docência, né? Então, pensar aí na pós-graduação lato sensu, depois do mestrado, vai abrir essas portas aí. E nós temos aí como exemplo, né, o relato do professor Wilson aqui, que foi muito rico. E mais uma vez, professor, em nome da FECAP, também em nome do nosso curso, né, de auditoria, quero agradecê-lo, em nome também do programa Pós em Debate, quero agradecê-lo muito. Para nós realmente foi um sinal assim de prestígio, né, para nós o senhor ter aceitado vir, e foi uma grata satisfação aprender aqui com seus relatos, com a sua história. Muito obrigado mesmo.
E esperamos ter vários desse público que está nos assistindo como alunos nossos e quem sabe no futuro como professores também, né? Por que não? Com certeza, verdade. Então, muito obrigado mesmo. E ao público, mais uma vez eu convido a conhecer a playlist, todos os nossos episódios, assistir esse e também os anteriores, quem ainda não assistiu, e que curtam lá o nosso canal e também compartilhem, né, com as suas equipes de trabalho, com seus, né, colegas que estejam aí nessas fases e pensando nesses investimentos em pós-graduação. Sejam muito bem-vindos lá ao nosso canal e também aqui na FECAP. Muito obrigado aí pela audiência.